Começa agora mais um Paralelas Podcast aqui dos estúdios do Grupo RBS na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. E hoje com um casal querido, um casal especial, eu tô correndo atrás deles faz um tempão. E finalmente a nossa agenda deu certo. É que ele mora no Rio de Janeiro, ela mora em Porto Alegre, e não é tão fácil assim, mas deu. Ele é um grande ator, eu sou fã dele. Ele fez um dos personagens mais icônicos da Revolução Farroupilha, que foi o General Neto, na minissérie A Casa das Sete Mulheres. E agora, recentemente, ele emprestou a voz dele para um livro, para dar vida a um livro chamado Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, um projeto incrível. E ele é filho de dois grandes artistas, grandes nomes da TV brasileira, do teatro, do cinema. Tarcísio Meira, que fez Capitão Rodrigo. Glória Menezes, pelotense, tá aí com 91 anos, é uma grande atriz. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome... Vocês já sabem quem é, mas eu vou falar o nome dele só daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero falar dela. É uma grande diretora. Ela tem deixado a sua marca no mercado audiovisual gaúcho, não só gaúcho, mas do Rio Grande do Sul e do Brasil, fazendo filmes para grandes marcas daqui, de fora do estado. Eu tive a honra de ser dirigida por ela no fim do ano passado, na campanha Vida do Grupo RBS. Olha, eu vou dizer para vocês que experiência, nunca vou esquecer dela, da liderança dessa mulher ali no set de filmagens, comandando um monte de gente. E ela também é de uma família de grandes artistas. Família Fagundes, não preciso nem dizer mais nada, né? Filha de Dercy Fagundes, que foi o grande homenageado do acampamento Farroupilha no ano passado, sobrinha de Nico Fagundes, Bagre Fagundes, prima dos meus amigos Ernesto, Neto, Paulinho Fagundes. Bom, é arte na veia, arte no DNA, e eu tô muito feliz, mas muito mesmo, de receber esses dois aqui, Tarcísio Filho e Mocita Fagundes. Sejam muito bem-vindos. Querida! Finalmente, né, mulher? A gente está ensaiando. Sim, há tempos a gente está querendo vir aqui também conversar com a Ju, por carinho, por admiração pelo teu trabalho. Fiquei até vermelha agora, que a gente tá com o Tarcísio aqui do meu lado. Desculpa, tá, Mocita? Não, tá tudo certo. Ele é um gato, ele é um gato. Que bom receber vocês aqui. Eu queria começar perguntando para vocês sobre esse amor de vocês. É um amor maduro, né? Um amor que veio depois, a Mocita já com filhos. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Ainda um mora no Rio, outro mora em Porto Alegre. Que amor é esse? Porque agora deixou dela morar em Porto Alegre e eu morar no Rio ou em São Paulo. Porque agora ela também mora no Rio e São Paulo e eu também moro em Porto Alegre. Então, né? Tarcísio gosta de Porto Alegre, eu gosto né? muito de Porto Alegre. Eu fiz esses personagens todos gaúchos e fiquei muito amigo de muita gente aqui. E acabei fazendo filmes aqui, a cidade me adotou, eu adotei a cidade, eu gostei do jogo e estamos aí. Tu te considera meio gaúcho? Eu me considero como dizia o Werner Schuller, falou um negócio engraçado, que é o seguinte, cuidado da tua resposta. O Tarcísio não é gaúcho, mas não é culpa dele, que é gozado. Mas ele fala que eu sou um gaulista, então eu me considero um gaulista, que é um gaúcho paulista. Pronto, não, e outra coisa, assim. Né, Ju, é muito importante dizer que quando a gente circula, quando o Tarcisinho está aqui, a gente circula, a gente recebe um carinho absurdo, né, amor? Por isso que eu digo que a cidade me adotou também. Exatamente, o pessoal curte muito a presença dele. Teve um até lá no Rio de Janeiro, até não foi nem aqui, que bateu continência para ele, nosso General Neto. Então é bacana esse carinho pelo Tarcísio, legal, né? Porque tem a ligação da tua família também, tem a Glória, uma ligação tem familiar, tem uma ligação profissional e tem uma ligação carinhosa, afetiva, de verdade, afetiva mesmo, né? Então é muito bom, é muito gostoso. Não, e alguém que fez General Neto? Não, é o seguinte, o cara é filho do Capitão Rodrigo, o cara fez General Neto, entende? Tem um monte de diferenças. E agora tu grava com a tua voz essa obra clássica do nosso maior escritor, Érico Veríssimo, que fez 120 anos agora de nascimento. Pois é, cara, que eu aproveitei para lançar na Feira do Livro com os 120 anos do Érico, né? Que me deu muito prazer, era um projeto muito antigo. E com a avó da família Veríssimo também, né? Exatamente, que eu sempre quis fazer, cara. Um dia eu acordei e falei assim, cara, eu tô deixando uma bola quicando aí que eu quero fazer o Tempo e Vento inteiro. E me deu esse clique, eu falei assim, eu vou fazer esse troço. Eu entrei em contato com a família, graças a Deus todo mundo curtiu a ideia, senão eu não faria. Se eu não tivesse o aval da família, eu jamais faria. Graças a Deus todo mundo gostou, o Luiz ainda estava entre nós, estava vivo. Luiz Fernando Veríssimo. E eu fiquei feliz porque eu gravei o primeiro capítulo como teste, mandei para eles e aí recebi o aval definitivo mesmo. Então fiquei muito contente com isso. Aí eu segui fazendo. Agora, assim, de cabeça tu não vai lembrar, né? Para ler ou falar um trecho, alguma... decorando assim, não. Isso que eu vou, certamente eu vou errar. Trazido, pois é, né? Eu esqueci de pedir também. Assim, e eu
assim, um troço que eu prestei muita atenção é que eu não adulterei em absolutamente nada, nenhuma vírgula do Érico. Não tem caco. Não tem absolutamente nenhum caco. Tá tudo lá. Tudo assim, revisado. Estou dizendo as coisas estão inteiras mesmo. É o texto, você vai ouvir o texto do Érico. Olha, eu puxando o saco do próprio marido, mas é uma coisa que me emocionou. Eu que não tinha o costume, tá, Ju, de ouvir um livro, né? E a gente, claro, a gente tem intimidade com a obra. Eu coloquei no carro e fui me envolvendo, porque o Tarcisinho fez um tipo de locução muito diferenciada, porque ele é muito respeitoso com a obra, mas ele bota um molho em cada personagem, né? Agora, pra falar em molho, a gente tá no momento de molho, do molho, né? Os atores com molho. Molho baiano, né? não vai. E esse molho, ele é importante, porque ele não perdeu a característica original da obra, mas ele fica com a cara, tu te envolve com cada personagem. E posso dizer que é muito difícil. É difícil? É difícil. Porque o primeiro impulso pro ator é fazer a cena. Eu não quero fazer a cena. Aí é que está o negócio, eu quero ler a cena. Não é uma leitura dramática, é uma leitura literária. Evidentemente que eu tenho que dar o molhozinho, tá? Mas a fala dita pelos personagens, ela é tão importante quanto a descrição desta fala. Perfeito. Tá? Então, assim, Camaramacho não morre na cama, travessão. Disse o capitão Rodrigo de tal maneira, estes dois corpos de texto, para mim, têm a mesma relevância. Porque o texto que vem depois do Érico Veríssimo descrevendo como o capitão disse aquela fala, senão eu só faria, entendeu? Não, a descrição é importante também. E ele então, é muito descritivo, né? Ele é super descritivo das coisas. E então, é uma obra muito gostosa de ler. Agora, tem períodos não humanos, né? Porque aquilo foi feito para ser lido, não dito. Tem períodos, cara, que assim, olha... frases imensas. Você tem que descobrir pontos de respiração, porque senão você... É muito legal, é muito legal. Você vai descobrindo coisas da arquitetura do texto do Érico que são absolutamente sensacionais, cara. E o Capitão Rodrigo foi... Bom, é que eu sou gaúcha, mas foi o grande personagem do teu pai? Sim, eu acho que foi um dos grandes personagens do pai. Para os gaúchos assim, foi. Para nós gaúchos. Naturalmente. Tu te orgulha? Eu já gostei na época, cara, porque aconteceu uma coisa engraçada. Como eu era muito jovem, eu tinha 19 para 20 anos, e eu fiquei muito feliz que o pai ia fazer, não apenas porque o meu pai ia fazer, mas porque eu ia ter a oportunidade de andar em Santa Fé e conhecer todos os outros personagens, entendeu? Porque eu já era fã de carteirinha. E tu foi junto? Mas claro, eu tenho um documentário que eu fiz, cara, em VHS, porque eu tenho horas de gravação do Tempo e o Vento. Inclusive, eu conheci o Nico... o tio Nico foi consultor histórico. Foi consultor histórico e das gauchices de Capitão Rodrigo, de um paulistano, meu pai. Ele ficou na minha casa uma semana. Tu vê como é a vida, né? E aí estão vocês juntos. E ele tá no documentário. Aí eu vou conhecer a mocita, o quê? 40 anos depois. Gozado, né? Isso é o destino, né? Né? Sim. Muito legal. E como é que vocês se conheceram? Por amigos em comum, pela internet. Sim. Pela internet, na verdade não era nem Tinha um negócio primitivo chamado ICQ, quem se lembra do ICQ? Nossa, ICQ não é da época da Ju. Não, eu tinha, claro, ICQ. Que a gente conversava. Era o WhatsApp da época. Exatamente. Isso foi o quê? 16 anos atrás? 17 já 18, tá. 17 anos atrás. Não, desculpa, 18. 18. Porque a gente passou um ano conversando, ficando amigos, né? Até rolar o match. E aí estão juntos até hoje? Então, estamos. Estamos. E é um amor maduro. Tem gente que acha que a vida, sei lá, depois dos 50, não dá mais para recomeçar, não tem como, não vou achar mais meu grande amor. A gente se conheceu, a gente tinha o quê? 43, 44, né? Não, é um amor maduro, é um amor bacana. Vindo ambos de separações. É um amor mais tranquilo, né? Muito mais confiante. Eu adoro quando as pessoas assim, mas tu não tem ciúmes dele? Esse homem lindo. Eu digo, eu ciúmes do Tarcisinho? Mas esse homem é louco por mim, como é que eu vou ter ciúmes dele? Por que eu vou ter ciúmes dele? Então, Ju, é um amor muito legal, é um amor para sempre, né? Eu nunca vou esquecer quando o Tarcisão me conheceu. Tu sabe que o Tarcisão foi a primeira pessoa da família Meira que eu conheci, né? Depois eu fui conhecendo a irmã, a última foi a Glória, que estava em turnê nacional com a peça Ensina-me a Viver. Então eu não tinha a oportunidade de conhecê-la. Mas como é que tu conheceu o Tarcisão? Eu conheci o Tarcisão na casa... O Tarcisinho foi me pegar no aeroporto, eu acho que foi
uma das vezes, eu acho que a terceira, quarta vez que eu fui no Rio, né? Primeiro eu conheci os amigos, né? Que a gente brinca que são os bagaceiros, que são os nossos padrinhos, que é o Marco Rica e o Rodrigo Lombardi. Tá. E os amigos eu já conhecia. Quando o Tarcisinho foi me buscar no aeroporto, ele ligou pro Tarcisão e falou assim, pai, bota uma roupa bonita que eu tô levando a gata pra tu conhecer. E aí eu fiquei num nervosismo, Gil, você não tá acreditando que eu vou conhecer Tarcísio Meira, né? Quando o Tarcisinho abriu a porta do apartamento, o Tarcisão tava sentado bem na frente, assim, né? Aquela coisa, o ângulo de diretora, né? Tava lá no fundo. Tem corredor comprido, assim, dá pra corredor. sala. Assim. Ele me abriu um sorrisão, né? Eu acho que ficou me analisando um pouco, assim, né? Eu fiquei muito desconcertada, mas feliz, né? Emocionada. E aí, no final, ele olhou pro Tarcisinho, tranquilo, porque ele era um homem tranquilo, né? Ele passava tranquilidade, sabe, Ju? E disse assim pro Tarcisinho, meu filho, achaste a tua glória. Olha! Bah! Não, quando ele falou isso, eu desmontei. Nossa! Eu me agarrei, né? Eu disse, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Mas, nossa, ela é muito... Não, ele falou antes assim. Uma gaúcha exuberante. Mas é muito exuberante essa gaúcha. Que incrível, que história linda, né? Na verdade, essa família, né, o Tarcisão, a Glória, foram um presente pra minha vida também, né? Um presente. Mas teve um momento de perrengue também. Teve um momento de perrengue. Nada é assim também, tão que fácil. Aí, que o Tarcisão também adorava essa história. Que a gente teve um quiprocó lá, bem no começo do nosso namoro. E eu disse assim, saiu uma notícia que que o Tarcisinho estava muito seguido aqui em Porto Alegre. E que ele estava sendo visto como uma linda morena. Eu adorei o Linda Morena, porque só podia ser eu, né? Claro. Primeiro ela ficou bolada, porque ela ficou bolada, ela não sabia quem é aquela Linda Morena. Ela foi ver, era ela. É verdade. Eu disse, ai meu Deus do céu, será que o Tarcisinho tá, né, pererequeando por aí? Não, era eu. Mas isso não caiu bem no ouvido dele, e aí ele me ligou, eu estranhei, já não gostei do tom. E eu cheguei e disse assim, vem cá, Tarcisinho, tu tá achando que eu preciso me ancorar na família Meira? Aqui eu sou Fagundes, entendeu? Pronto. Não foi os grandes. Somos os Kennedy do Alegrete. Somos os Kennedy do Alegrete. Cai na gargalhada. O Tarcisão ria, adorava essa história. Ele disse, Mocita, me conta de novo aquela história dos Meira e dos Fagundes. Então, assim, foi um amor construído, né? Eu acho que teve um momento, claro, de muita paixão, de muita tesão, de muito envolvimento físico, mas quando a gente chegou à conclusão de que a gente queria realmente ficar um com o outro, a gente construiu essa vida, com as dificuldades iniciantes. E ambos muito ligados em sua própria profissão. Isso. E ambos já feitos em sua profissão. Claro, e a gente já pronto para a vida e fazendo as nossas coisas, né? Ela muito intensa na dela e eu muito intensa. Quer dizer, são profissões que demandam muito da presença da gente. Exatamente. E aí, essas presenças, essas presenças em cidades diferentes, né? Então a gente foi se acomodando, se organizando dessa forma. Porque só ela para aguentar e só eu para aguentar também. O tipo de vida que cada um leva. Né? Total. E tu estava falando com muito carinho do Tarcisão, né? Muito. Quais são os ensinamentos que o Tarcísio Meira deixa? Eu acho, Ju, e apesar de estar numa família grande, eu até me emociono com isso. Eu tive uma criação meio disfuncional, né? Minha mãe morreu muito cedo, né? Meu pai, aquele artista boêmio, errante, errático. E o Tarcisão e a Glória, os dois, sempre me passaram uma imagem familiar importante. Então eu acho que o grande ensinamento da família, do casal, Tarcísio e Glória, é a relação de amor, é a relação de família, e é uma coisa de simplicidade. Eles eram muito simples, Ju. O Tarcisão gostava de arroz, feijão e canjica. Tinha, assim, um lastreamento humano muito forte. Sabe? Exatamente. Acho que em nenhum momento, esses caras foram os Beatles do Brasil. Tem uma época nos anos 70, e nunca se deslumbraram 80, com isso, né? Eram loucuras, literalmente não conseguiam andar na rua. Mas eles nunca se deixaram levar por esse lado fascinante da profissão. Eles sempre tiveram um pé muito no chão humanamente. Eles gostavam muito de gente. Exatamente. Então, eu acho que isso acabou transparecendo muito, a relação que eles tinham com o público, que principalmente o público tinha e tem com eles, porque ainda é uma ligação muito forte.
Incrível, né? Era muito especial, era muito singular. Eu não vejo, são raros artistas que conseguem estabelecer esse tipo de ligação tão primordial com o seu público. Tão carinhosa. Por isso que quando o pai faleceu, eu senti o público um pouco órfão de meu pai junto comigo. Sim. Sabe? Foi uma coisa que as pessoas abraçavam o Tarcisinho, ao longo de né? muitos anos. Então, de repente, eu me via dando uma força para as pessoas. Exatamente. Era um pouco eu presenciei isso, as pessoas abraçando ele, chorando. Por isso que eu quis ir consolando. também dar uma entrevista no Fantástico, porque a gente estava em meio a uma grande polarização na época, como continuamos hoje, mas naquele momento, cara, tava um troço muito arraigado, tava muito intenso. 2021, né? A questão da vacina, a questão né? de vacina, tudo tava Teu pai faleceu de Covid. Sim. Faleceu de Covid, apesar de ter tomado a vacina. Eu acho que assim, a minha mãe, quer dizer, o pai tinha comorbidades, isso as pessoas não sabem, que ele estava com a saúde muito frágil já. Então, é uma pessoa que fumou muito, ele tinha problemas pulmonares, ele estava doentinho já. Era um homem de 85 anos, não era nenhuma criança também, pelo amor de Deus. E eu resolvi falar porque eu fui acarinhado por todos os espectros. Eu vi que a humanidade e o amor que as pessoas tinham por aquela pessoa independia de que lado da cerca eles estavam. Exatamente. Eu via que se encontravam ali. Eu achei isso muito comovente. Sem dúvida. Então eu tive que vir a público agradecer e acarinhar também um pouco essas pessoas, dizer a preocupação comigo, com minha família, com minha mãe, que ainda estava doente no hospital. Então tudo isso foi muito comovente, foi muito bonito, foi muito triste, mas eu queria retribuir o carinho de alguma forma para esse público com o qual ele tinha uma relação tão especial também. E deve ter sido muito difícil para ti, né, Tarcísio? Porque os dois no hospital, né? Os dois. Cara, é uma corda bamba. E tu que teve que dar a notícia para tua mãe. Sim, porque, cara, como é que você dá a notícia? Você dá. Não tem meias palavras, não tem. Você via adoção, não tem. Você não consegue deixar esse impacto menos poderoso na vida daquela pessoa. Então você tem que dar e torcer e ajudar da melhor maneira possível, né? Como é que tá a Glória hoje? Nossa, Glória Menezes. Tá tudo certo. A mãe é engraçada, a mãe tá com 91 anos, ela tá no bico dos 92, como ela diz. Ela gosta de dizer que ela tem 92, ela fala, agora né? já estou com 92. Assim, não, mas está com 91, ainda vai fazer 92. Mas a mãe sempre foi uma mulher muito energética, muito forte, ela deu uma acalmada. Muito intensa, né? Muito intensa nas suas coisas. Ela deu uma acalmada, sabe? De vez em quando, nos pitos, aparece de novo aquela... Mas ela virou uma senhora mais tranquilinha, sabe? Mais preguiçosinha. Doce, amorosa. Doce, amorosa. Mais vovozinha, por assim dizer. E a Mocita estava dizendo que ela tá mais gaúcha, cada vez mais gaúcha. Como totalmente assim? gaúcha. Dá um No exemplo. sotaque. É engraçado, porque eu me dou conta, porque ela está virando a minha avó, a mãe dela. Ela está falando como a mãe dela falava. É mesmo. E valorizando as coisas do Rio Grande do Sul, né? Quando ela encontra com a gaúcha, então... O que eu acho bonito. Com a Ilana Kaplan, que ela adora a Ilana. Enfim. E será que eu ela levei um livro para ela, né? Um livro de fotos, um livro pós-enchente que o governo do estado lançou. E o Eduardo fez uma dedicatória. Governador Eduardo Leite. O governador. Eu chamo de Eduardo, né? Porque teu amigo. Para mim é meu amigo. E eu levei para ela adorou, gravou um videozinho para ele, agradecendo. E ela ficou muito encantada com o livro, né? Ela tem orgulho, acho que eu tenho orgulho de ser gaúcha. Aí quando eu ouço isso, eu me derreto, né, João? Porque eu também tenho orgulho de ser gaúcha, né? A gente estava falando dessa história da relação de morar em várias cidades. Eu tenho uma relação com Porto Alegre muito bacana e muito tranquila. Eu não tenho nenhuma pretensão. As pessoas, o Rio de Janeiro é lindo. Para mim, ele é lindo para passear, para namorar o Tarcisinho, para fazer esporte, para correr. Agora, as minhas raízes afetivas e profissionais, elas estão aqui em Porto Alegre. Então, eu fico muito tranquila com a relação dele com o nosso próprio casamento e a própria cidade, dele estar mais disponível agora, nesse momento que ele está administrando as fazendas, poder vir mais para Porto Alegre do que eu ir para o Rio. Por isso que é um casamento que dá certo. E também eu tenho que estar um pouco mais presente, mais perto da mãe. Porque é o que eu falo com a minha irmã, né, que mora no Rio de Janeiro também, a gente mora todo mundo muito junto, no raio de 1 quilômetro, eu falo que a gente tem uma guarda compartilhada da Dona Glória, né? Então, quando ela viaja, eu fico mais próximo um pouquinho, quando eu viajo, ela procura ficar mais presente, enfim, a gente vai se revezando ali.
Não, a Glória tá muito bem, tá, Ju? Eu acho um amor que ela... aliás, toda mãe é igual, né? Ela, às vezes, a gente tá conversando, ela fica olhando no Tarcisinho e fala assim... Como eu fiz bem feitinho. Aí eu digo, tu nem imagina o quanto, Glória Menezes. Ô, Mocita, e tu foi quase que adotada pela Glória, né? Completamente. E ela adotou teus filhos também. Completamente. Tem um, inclusive, assim, ó, que tem uma relação simbiótica com ela, que é um filho que ela me ajudou numa coisa de saúde grave que ele teve, né? Ele morou com ela em São Paulo durante uns 4 meses e ela que levava ele no médico e fazia tudo enquanto eu voltei para Porto Alegre para ficar com os outros 2 filhos e trabalhar. Então a Glória, eu brinco com ela assim, ó, o que ela precisar de mim, e ela é uma pessoa que ela não gosta de precisar de ninguém, né? Mas eu digo assim, Glória, o que tu precisar de mim, tu sempre vai ter. E não é só uma questão de reciprocidade, é uma questão de amor, sabe? Ela me recebeu de braços abertos, né? Hoje ela é uma mãe pra mim, entendeu, Jô? E ela tem uma história, quando teu filho estava saindo do hospital, enfim, teve esse problema grave de saúde, que ela te recebeu com uma espumante, uma champanhe. Sim, ela me aparece lá no hospital linda, com uma garrafa de Velvet Clicquot, com um cooler, na verdade, né? E o Bruno já estava ótimo. E aí, acho que assim, hoje nós vamos brindar a saúde do Bruno. Eu disse, mas Glória, será que a gente pode tomar champanhe aqui? Eu disse, sim, mas é claro que pode. E a gente abriu uma garrafa de champanhe dentro do quarto e tomamos uma taça de espumante. Uma taça não, algumas. Vamos falar que é verdade. Ô, Tarcísio, que sogra, hein? Tá vendo? Tem uma sogra dessa? Vai vendo. Meu Deus. Maravilhosa. E ela me estimula também, eu acho que ela gosta de saber da minha vida profissional, não só dos meus filhos, ela tá sempre me alimentando, né? E sempre com comentários, sabe, Ju? Eu sempre disse pra ela, Glória, tu seria uma excelente professora de artes dramáticas, porque ela tem uma veia de diretora, imagina, foi dirigida a vida inteira, né? Eu disse assim, ou tu seria uma excelente professora de artes dramáticas, porque ela fez a escola de artes dramáticas, né? Ou tu seria uma excelente diretora de arte, porque eu nunca vi uma mulher para decorar a casa e ter um olhar de construtora como ela tem. Não, e foi uma geração de pioneiros da televisão que trabalhou demais. Eles trabalhavam muito. Eu levei um susto outro dia que eu comprei um livro esses livros de mesa de fotografia, que é sobre a televisão brasileira até os anos 60. Tá? E, naturalmente, não existia o videotape. Na época, as coisas que se fazia na televisão em dramaturgia, quer dizer, pré-novela, tá? Ainda as novelas não tinham estreado. Faziam os pequenos casos especiais, pequenos teatros. Então teve Teatro Vanguarda, tinha vários programas de ficção em determinadas horas ou dias de semana. Tá? Ou seja, a pessoa ensaiava ao longo da semana para exibir num dia ao ar, ao vivo, em determinada data. Nossa. Cara, então tem fotos de programas, e como não existia direito autoral, as pessoas faziam de tudo. Os filmes americanos que passavam na época, os caras iam, diz que o Durst ia com um gravador para o cinema e gravava os filmes e depois transcrevia para eles fazerem na semana seguinte. Era uma maluquice, faziam peças de teatro de tudo. Eu comecei a ver que até os anos 60... eu vi a cara de minha mãe, daqueles 20, tinha pelo menos uns 8 que ela fez. E aí eu não vi meu pai. Eu falei assim, mas eu sei que ele trabalhou para a Xuxa, só que ele começa em 1960, final de 60, e aí segue fazendo, entendeu? Mas de tudo, cara, de drama, de comédia, de absolutamente tudo. E outra coisa, as novelas naquela época eu acho que eram diferentes também, eram menos personagens. Não tinha novela. Não, mas depois, quando surgiram. Ah, sim. Eram novelas com menos. Hoje as novelas têm um monte de gente, vários núcleos. Eu acho que era uma adaptação mais radiofônica das coisas. Pode ser. Tu sabe que o Tarcisão dizia uma coisa, Ju, sobre essas novelas, sobre isso que tu tá falando, que a gente gostava de assistir, o Tarcisão sempre gostou de assistir novela, né? Então eu gostava de assistir com ele novela. E aí ele dizia assim, engraçado, mas hoje em dia a gente não consegue criar vínculo com os personagens. Aí eu disse assim, mas por que tu acha isso, Tarcisão? Ele disse, porque são muitos personagens. Se atira para tudo que é lado e tu não consegue acompanhar e nem torcer
e nem gostar ou odiar um personagem. Aí eu disse assim, cara, é verdade, né? Hoje eu não consigo mais ter nenhuma relação costumaz com uma novela, né? Como a gente tinha antigamente. E a Maria Amélia lembra uma coisa muito importante. O Irmãos Coragem foi a primeira novela que angariou um público masculino. De conhecer essa minha irmã mais velha. Que pegou os homens para ver a novela. Os homens viram o Irmãos Coragem, né? Porque os homens viam, mas eles não admitiam que viam. Eles gostavam de ver, mas não admitiam. E uma outra coisa que eu ia perguntar também, Mocita, a Glória, além de tudo, ela tem 91 anos, mas ela aceitou muito bem, tu tem um filho trans, né? Tenho. E ela teve uma reação surpreendente, eu diria. Maravilhosa. Para uma senhora de 91 anos. Inesperada não, porque a Glória sempre foi uma mulher muito moderna, né? Mas na época... Porque assim, ó, Ju... tu tem um filho transgênero, por mais liberal e afetiva que eu seja, e eu sou, né? Tu passa por um luto, né? Eu precisei me desfazer daquela figura feminina que eu sempre tive até os 18 anos de idade para acolher, né, o meu filho, um novo filho, né? E a gente foi falar com a Glória sobre isso, mas eu fui cheia de dedos, né, amor? Sim, eu fui assim, Glória, né? Sabe aquela pessoa que tu sempre conheceu, parará, uma menina? Pois agora o nome dele é Theo. E aí ela olhou assim, legal. Demorou assim, tudo bem. 5 segundos para ela processar. Assim, tá bom. Tu acredita mais errou o nome. Nunca mais, tá bom, Ju. beleza. Ela nunca mais errou o nome do Theo. O Theo vai pra lá, o Theo vai com a namorada pra lá. Eu acho que tem que ser assim um pouco. Não? Pra ela, tanto faz. A gente está muito acostumado a chamar as pessoas que a gente gosta pelo nome, por vários nomes diferentes. Então, tem vários amigos que eu já chamei por outros nomes, que é a mesma coisa. Se quer ser chamado, ou precisa ser chamado de Theo, de Hugo, de Heitor, tá valendo. É o que você quiser. Que mulher incrível, foi um acolhimento para mim. Eu achei que ia demorar mais tempo, eu achei que eu ia ter que ficar corrigindo, né, não houve julgamento, não houve nenhuma questão. Nada, não houve nada. nenhuma questão. Aí, ok, beleza. É uma lição e tanto, né? É uma lição imensa, né? Uma lição de amor, né? É amor. De respeito, de amor, de respeitar uma pessoa pelo que ela é. Exatamente. E ela poder ser o que ela é. Sabe o que é importante, o que é substancial naquele ser humano, né? Exatamente. Verdade. Foi muito importante para mim. Foi, na verdade, assim, ó, para mim, a relação que a Glória teve, que era uma reação que para mim era super importante, ela me deu uma coragem, Ju, de botar um bloco na rua de uma forma assim desmedida. Eu digo, bom, se uma mulher de 90 anos, né, olha para mim e diz assim, oi, tá, ok, qual é o problema? Temos algum problema? Não temos nenhum problema. Isso traduz um pouco do que vocês estavam falando antes do grande ensinamento, tanto do Tarcísio quanto da Glória, que é essa coisa da família, do amor, do respeito. Tem uma vivência humana muito intensa, né? De humanidades. Né? Ô Tarcísio, tu não sentiu pressão, sei lá, tu tá nessa família com 2 ícones da TV, 2 grandes artistas, e aí tu resolve ser ator. Isso não botou um peso nos teus ombros? Como é que foi lidar com isso? Com as expectativas? O problema não é esse. O problema é que eu não sei como eu nunca tive um outro lado. Eu não sei como não é ser. Entendi. Eu não tinha o parâmetro de não ser filho de pessoas conhecidas. Cresceu no set, né, amor? Eu cresci no set. Então nunca foi um problema para ti? Este problema nunca foi. Eu sabia direitinho onde eu estava me metendo. O grande problema foi a cobrança que eu tinha para comigo mesmo. Porque aí eu sabia de erros que eu estava cometendo, porque eu tinha uma experiência, algum tipo de experiência, mas eu não tinha o recurso para consertar a experiência. Porque isso a gente aprende, isso realmente é o recurso do método mesmo, né? A vida que te dá, o exercício é que te dá, a formalidade do ensinamento é que te dá junto com a prática. Então pode ser enlouquecedor você saber que está fazendo alguma coisa errada, você saber onde você está fazendo errado e você não ter dispositivos nem meios para consertar. Aí a cobrança vem. E eu tinha essa cobrança. Então ninguém cobrou mais de mim mesmo do que eu próprio. Que aí, onde você vai junto, certo? Não tem jeito. Mas pelo visto, tu
Superou isso. Não, cara, a gente vai aprendendo, né? Aí a vida vai te moldando, você vai se moldando, você vai aprendendo, você vai fazendo, você vai vendo onde você vai sabendo como consertar os teus defeitos, como o que você tem de melhor, o que não. Enfim, a vida vai te moldando, né? Legal. E a profissão vai te moldando junto. E falando em profissão, como é que foi fazer o General Neto? Vamos falar desse general, então? Porque a Casa das Sete Mulheres... Eu entrevistei aqui a Letícia Wierchowski já, foi um sucesso. Letícia maravilhosa. O Thiago Lacerda, Giuseppe Garibaldi. Agora eu tô com o General Neto aqui na minha frente. Agora só falta o Bento mesmo. Vamos ver, né? Como é que foi fazer o General Neto, esse personagem que é tão importante na história do Rio Grande do Sul e tem uma carga também dos gaúchos em cima disso, de expectativa, né? Cara, foi muito bacana, foi um momento muito bonito para todos os atores que fizeram ali. Ali eu fiz amizades para a vida inteira, né? E eu já havia trabalhado com o Jaime alguns anos antes, a gente fez o Sim a Moça, éramos amigos e tal, e eu não ia fazer o Neto. Eu ia fazer outro personagem, eu ia fazer o personagem do Dalton. Do Dalton Vig, era o jornalista. Tá? O italiano. Só que com os ensaios... Não era o italiano. O italiano era o Ângelo Antônio, né? Que era o... me fugiu o nome. Eu não vou lembrar agora também. Daqui a pouco... Não, era italiano mesmo. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Só que quando começaram os ensaios, quer dizer, o Jaime colocou a gente ia para um Aras e passava o dia inteiro ensaiando aquele negócio. A gente fazia mesa, a gente aprendeu a lutar espada, os atores estavam em cima de cavalo, as meninas iam vestidas com as roupas, andar de carruagem, de charrete, de cavalo. Ele criou uma vivência daquele período e das coisas gaudérias que estavam em torno, 24 horas por dia ao longo de, vamos dizer, olha, 1 mês e meio antes de começar a gravação, talvez até mais, uns 2 meses antes. Quem não era gaúcho virou. Pois é, com certeza. Virou. E ao longo do processo, como eu estava absolutamente disponível, e cara, se não fossem atores amigos, isso poderia ter dado até uma estranheza. Muito amigo, eu já tinha trabalhado muito com o Dalton. O Dalton estava viajando com peças de teatro na época, ele não podia estar ali o tempo todo, e isso era uma preocupação para o Jaime, tá? Porque ele ia fazer o Neto. E lá pelas tantas, me contou o Jaime, depois ele começou a ficar preocupado, ele começou a me olhar. Sim. Um dia, sem vergonhamente, o Dalton não pôde ver os ensaios, porque ele estava viajando com a peça. Ele falou assim, tá, você não quer ler um pouco o Neto? Porque o Dalton está aí, eu estou ensaiando com o outro pessoal aqui, a gente está sem, você não está nessa cena, mas você pode... Cobre o Dalton. Disse, claro, Jaime, com o maior prazer. Aquele dia eu li o Neto. Pronto, peguei o papel. E hoje a gente não consegue imaginar outro Neto, né? É o General Neto. Total. Ficou. Aquelas sortes da vida, aquelas coisas, acidentes. E tem alguma cena que tu te emocionou mais? Era engraçado porque o pessoal, eu me divertia muito fazendo, eu gostava muito de fazer, eu me divertia muito estar fazendo coisas. Era uma brincadeira infantil que eu já estou tendo desde o tempo dos Irmãos Coragem, cara. Sabe assim, eu ia com meus pais naquela cidade cenográfica, eu gostava da brincadeira, do jogo cênico. É muito lúdico, né, essa nossa profissão. E eu gostava de estar ali e tal, e eu estava sempre rindo, cara, estava sempre me divertindo, estava lutando com os caras, ensaiando aquelas brigas. E aí o Jaime começou a reparar que todas as cenas de batalha eu estava sempre muito... Aí ele falou assim, cara, mantém isso, vamos manter isso, este prazer da peleia. Essa segurança, sabe, o cara tá muito vivo, muito vivo, muito feliz. Muito gaúcho! E ficou isso. E ficou incrível, né? Sim, eu acho que deu uma força, tanto que marcou, tanto que ficou uma coisa da abertura, eu tô de espada na mão, assim, as gargalhadas, sabe? É bonito. Quase debochado, né, amor? Quase debochado. E agora, lendo um certo Capitão Rodrigo, né? Essa tua ligação com o Rio Grande do Sul está cada vez mais estreita. Voltando para o Neto um pouco, quando a gente começou a escolher figurino e ver as coisas e tal, eu falei assim, cara, eu já tinha estado no set de meu pai, de Capitão Rodrigo, tu já lembrou, tinha usou essa memória para... Aí eu falei assim, cara, eu vou botar um xeripá, que não está descrito no Érico isso, né? Igualzinho que o pai botou no Capitão Rodrigo. Que legal. E vou usar a figura mais ou menos igual do Capitão, vou fazer uma homenagem ao meu pai aqui. Aí quando eu botei aquele xiripá vermelho, meio coisado, que eu entrei, que eu apresentei, o Jaime olhou e falou assim, não mexe mais disso. É engraçado, ele entrou tão louco, o Jaime, que se você reparar, a minissérie inteira, ela cobre 10 anos de Revolução.
Se você não olhar, tá todo mundo com a mesma roupa sempre. É verdade. O Jaime dizia assim, super-herói não muda de roupa. É verdade. Entendi. O Homem-Aranha está sempre vestido de Homem-Aranha, o Super-Homem está sempre vestido de Super-Homem. Os heróis da série vão estar sempre com a mesma identidade visual. E teu pai percebeu a homenagem? Claro. Ele falou contigo sobre isso? Sim, claro. O que ele falou? Não, ele adorava de ver, né? Se divertia pencas, né? Porque o Capitão Rodrigo, cara, ele é um pouco desses proto-gaúchos, é a figura emblemática do que o pai serviu como emblema também. Então, não tinha sentido ir buscar. O General Neto era um desses proto-gaúchos que influenciaram o Érico Veríssimo também, né? Então... E tu tem uma pegada rural na tua vida? Tem uma fazenda? Tu é Sim, produtor o rural? pai sempre gostou há muitos anos. Ele já tinha sempre isso, né? teve, Lá sempre teve. em Belém? Não, no interior de São Paulo. São Paulo. Mas isso desde sempre, assim, desde que eu era criança. Não, mas em Belém também, né? Não, mas anos depois ele comprou uma fazenda em Belém do Pará também. E tu continua essa tradição? Cara, continua porque é o que me cabe desse latifúndio. É uma brincadeira que eu dizia com ele, que eu falava assim, olha, o teu negócio para comigo, o teu legado para comigo reside em outro lugar, é na nossa profissão comum, cara. Tu não me venha com surpresa. Esse discurso eu estou dando desde os 14, 15 anos. E aí não apareceu, obteve muito apareceu sucesso. a Não ração de gado no obtive meio. muito sucesso em minhas atenções, mas enfim. Eu tive que abraçar, porque foi uma construção que meu pai fez de uma vida inteira de trabalho exaustivo. Tá voltando à coisa desses pioneiros da televisão. Meu pai conseguiu fazer coisas junto com minha mãe que dificilmente se faz hoje, assim, fazendo teatro, viajando pelo Brasil. Eu lembro que eu acompanhei-os em todas as capitais brasileiras e 72 cidades do interior de São Paulo, Nossa. com cenário dentro de Kombi, andando, mambembando em teatros, loucura, em né? clubes. E isso ele já fazendo assim novelas, ele sendo o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Como é que já. pode, né? Então eles faziam E ainda tinha uma cinema, fazenda eles também? faziam Aham, teatro, ainda eles tinha faziam administração. televisão, ralavam que nem uns condenados, tá? Então, fruto de muito trabalho e de muito trabalho intenso mesmo. E moldando uma profissão, moldando um meio para eles, né? Então ele conseguiu ter Não, coisas... e a Glória está acompanhando essa administração do Tarcisinho e está orgulhosíssima. Eu acho que o Tarcisinho está implementando coisas inovadoras, né? Não, eu brincava com o pai que era o seguinte, assim, ele era um fazendeiro que de vez em quando trabalhava como ator, que era uma grande paixão dele, mesmo? estar na terra, Tanto assim, é? mexer Sim. com a terra, mexer com gado, mexer com plantação, mexer com criação. Ele sempre gostou muito desse lado. Isso acho que trazia ele um pouco para a realidade da vida, sabe, o pé no chão. Sim, é verdade. A simplicidade da lida das coisas, né? E de repente eu me vi com a morte dele, tendo que, não podendo jogar isso, é um legado familiar, né? Imagina, é. Do qual eu não faço parte. Faço parte familiarmente, mas não como profissão, né? Então os 2 primeiros anos foram muito assustadores. Mas eu tive que rebolar ali do meu jeito para... Não, tu está sendo humilde. Ele está sendo humilde. Fala, Ju. Mocita, conta. Ele está sendo humilde. Ele está fazendo uma baita de uma administração. Não, porque Tarcisão- eu não conheço. Tarcisão é uma questão ia de ficar bom orgulhoso. senso, sabe? Tá, mas você, tu cuida, cria gado, é isso? Sim, nós temos plantação, nós temos Um monte gado, de nós gado? temos criação disso. Que loucura, Tarcísio. E aí tá indo ainda falando, fazendo audiobook e tal. O pai fez isso ao longo de, 50 anos, cara. Nossa. É engraçado, né? As pessoas não sabem. Porque ele até sabe. Não, mas é isso aí que é a tua ligação com o Rio Grande do Sul também, que é essa coisa campeira e tal. Também, talvez dos tenha um pouco esse cavalos, lado, não sei o quê. né? Pode ser, né? Sim. Mas vamos falar de outro assunto. Wagner Moura, a gente tá falando Que beleza aqui. ontem, Tivemos um Globo Por falar de em Ouro. raízes, né? E Pois é, que bacana, molho brazuca. cara. Como é que vocês avaliam a vitória de O Agente Secreto e do Wagner Moura no Globo de Ouro? Cara, eu acho assim, olha, o momento do cinema brasileiro e o momento da cultura brasileira é engraçado. Toda vez que a cultura passa por um buraco na estrada, ela se revitaliza e ela volta mais bonita, mais forte, com gente capaz, sabe, vem com um novo viço, sabe? Tá aí o resultado. Quando você dá condições para as pessoas, elas vêm, cara. Elas vêm, porque a cultura nacional está sempre em ponto de fervura, sabe? Se você der uma intensificadinha, ela ferve e vem. Tá aí, cara. Acho que ano passado com a Fernandinha, agora com o Wagner, com o Kleber. Não, é um imagina, baita do momento, sabe? né, Jô? Que momento bonito, cara. Que coisa bacana. Não, e ele muito autêntico, né? Muito. Isso é muito É um importante. cara que está no momento certo também,
carga certa na hora certa. É um homem, um Não ator é só maduro, competente, bonito, né? Ele tem, bacana, sabe? Sabendo se colocar humanamente, com a sua brasilidade. Sabendo se sabe? colocar politicamente. Não se deslumbrando com Hollywood, sabe? É isso. Isso é uma característica, ele não se Ele tem dobra, uma postura né? muito curiosa que me lembra um pouco o Darín na Argentina, sabe? Que continua fazendo seus filmes, respeitando a sua arte, fazendo o que faz bem e exercitando o seu saber muito bem. Vocês conhecem ele pessoalmente? Eu conheço, mas não intimamente. Conheço de oi, assim, a gente se cruzou, nunca Não, eu não trabalhamos conheço. juntos, conheço de Conheço só o cumprimentar. Lázaro. Sim. Ah, que legal, eu achei incrível. Muito emocionante. A gente viu ao vivo, a gente Sim, estava na acompanhando, torcida, né? imagina, ó. Foi incrível. Bom, como é que vocês lidam com envelhecer? Essa é uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que passa aqui, porque a gente tem falado tanto disso, né? Até da velhofobia, né? Como é que Qual vocês a lidam? opção? A opção é péssima. Eu tô lidando com muito mais tranquilidade do que eu achei que eu ia lidar, né? Eu sempre fui muito ativa, muito intensa, muito ansiosa, e eu estou tentando, Ju, não significa que eu esteja conseguindo, mas na minha vida profissional, por exemplo, eleger projetos mais diferenciados, que possam me desafiar, que possam, né, me instigar a fazer uma coisa diferente, para justamente também não cair numa mesmice, né? Eu tô há 40 anos dirigindo, eu adoro dirigir, como tu viu que eu gosto de dirigir, mas é bom abrir outras portas, né? Então eu tô super aberta a novos projetos e eu não tenho medo de ficar velha, não. Eu acho que eu tô ficando uma velha bacana. Pensar na postura é bacana. Pensar na postura é legal. Porque acontece o seguinte, que ela tem que tomar um pouco de cuidado que eu passo uns pitos nela. Passa. É uma mulher muito energética. Tá? E acha que tem 20 anos. Exatamente. O que eu falo para ela é o seguinte, Aí chega uma hora que dá uma pane. quando a gente viajou, a gente estava em Londres, eu aluguei um apartamento, a gente subiu, que era no 5º andar, no 4º andar, não sei o quê. Eu subi com as malas, tá? Por enquanto tá tudo certo. Que eu olhei para ela e botei as malas, olha aqui. Eu ainda estou conseguindo subir 5 andares com 2 malas pesadas nas costas, de boa, tô malhando, tô correndo, tô fazendo minha bicicleta, tá legal. Mas isso não quer dizer que eu vá continuar fazendo isso, ou tendo necessidade de fazer isso. Essa que é a diferença. Entendeu? O fato é o seguinte, ela sempre foi muito jovem de espírito e continua sendo muito jovem de espírito. Eu sempre fui um velhinho. Quando eu era muito novo e eu era um senhor de 90 anos. Como assim? Tu tá mais jovem. Eu estou mais jovem hoje, porque eu verdade. comecei a me sentir vestindo o meu próprio corpo a partir dos 35. É mesmo? Sim, eu era um velhinho, eu tô falando sério. Eu com 18 anos era insuportavelmente velho. Não, eu acho Então tá que ficando melhor. Eu acho que a gente Eu está alcancei lidando. Sabe, eu Benjamin acho que eu Butler, aquele Exatamente. que Exatamente. Que ele vai velho. nasce velho e vem ficando mais novo. Eu acho que a gente está lidando bem com a velhice. Eu também acho que sim. Eu gosto de ter 61 anos, tenho orgulho da minha idade, tenho orgulho da minha trajetória, das coisas que eu construí, da família que eu formei. E tenho as minhas vaidades, né, Ju? Claro, não quero ficar uma uva passa, entendeu? Tô me organizando, mas não tenho medo de envelhecer, não. Eu acho que a gente tem que se cuidar assim funcionalmente. Tá? Tem que se cuidar funcionalmente. Eu sempre digo para ela, olha aqui, se a gente ficar magro com cabelo, você prefere uma uva passa. Você vê o Mick Jagger, assim, aquela uva passa, velho. O cara tá magro com Tarcísio cabelo. tem uma teoria. Mas ainda assim Os tem um charme, homens, não tem? os homens magros com cabelo. Tá certo. Pois é, tá magro com cabelo, tá bacana. Não, e eu tenho um espelho de velhice saudável, que é a Glória, né? Ah, pois é. A Glória fez ginástica a vida inteira, né? Claro que hoje é uma mulher mais velha, mais comedida. Cara, até os 83, 84, a mãe tava fazendo teatro e televisão ao mesmo tempo. Exatamente. Cara. Assim, você não precisa também, né? Dá um tempo. Que sempre se cuidou, né? Que sempre se cuidou. Né? Não só na parte estética, como com saúde. A mãe começou a malhar naquela época dos anos 80, lá da Olivia Newton-John, do Physical, aqueles negócios, e não parou nunca mais. Cara. Da época da Jane Fonda. Sim, aquela onda de Jane Fonda. E ela começou ali e seguiu, ela gostava do jogo. Agora, Ju, uma percepção que eu tenho do meu envelhecimento em relação às corridas. Né? Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Deixa eu só dizer para quem está nos assistindo. Olha, a Mocita é maratonista. Sabe o que quer dizer isso? É correr 42 quilômetros. Já correu em Nova York, Paris,
Não, eu já fiz Paris, uma Paris eu vou fazer. Paris eu vou fazer agora esse ano. Sim, agora já corri em Berlim. Fez ultramaratona. Ultramaratona são 100 quilômetros. Já corri 100 quilômetros. Daí tu fica aí, que eu acho que eu tô envelhecendo bem claro, né? Não, mas com assim, por 61 anos exemplo, correndo 100 quilômetros. a E começou com ansiedade... 50, né? Sério? na verdade, né? vai 51. fazer agora... vai fazer uns 20 anos, eu acho, né? O quê? Que eu corro. Não, a sério, quando a gente foi a para Nova sério. York, a gente viu a maratona, que você falou que vou estar correndo a maratona, começou Eu gostava com 50. de correr, assim, eu fazia corridas de 5 quilômetros, no máximo de 10 quilômetros. Aí, quando a gente botou o pé em Nova York pela primeira vez, foi uma coincidência, né, amor? Não foi de caso pensado. Aquela primeira saidinha... Foi o dia da a maratona. Chegada. Aí eu fui pro Alambrado torcer pelos maratonistas e eu olhei pro Tarcisinho, a gente ainda tinha na época aqueles StarTac, te lembra que tu me gravou dizendo isso? E eu cheguei, olhei pra ele e falei assim, olha aqui, ó, um dia eu vou estar do lado de lá do Alambrado. E 2 anos depois eu tava. Caramba, mas que loucura. Mas aí o que Mas acontece? tu acha O que eu acho que aconteceu com a idade, tá? Primeiro, claro que quando tu começa a correr, tu quer correr rápido, tu quer correr bem, né? Tu quer arrumar tua passada. Eu tenho um treinador até hoje. É o mesmo treinador, eu tive um lapso de 4 anos que eu treinei com um cara louco, maluco, maravilhoso, que me ensinou a correr em trilhas, porque eu também gosto de correr em trilha, né? Tá. Né? Que é o mais legal de todo, porque aí o terreno muda, tem subida, tem descida, tem menos possibilidade de lesão, por incrível que pareça, do que aquele esforço repetitivo do asfalto, tá, Ju? Então, hoje, e a idade me trouxe isso, eu, por exemplo, eu corri a São Silvestre esse ano, que é uma corrida festiva, né? Não é uma corrida de performance, mas com coração leve, sabe? Eu só quero terminar. Eu quero terminar plena, bem. Eu não quero terminar morrendo, ofegante. Eu quero terminar. Então, eu aprendi a me economizar. E eu acho que isso a idade me trouxe. Né? Porque antes eu olhava assim, poxa, eu tinha tempos bem melhores. Hoje eu corro muito mais devagar, mas eu chego o jeito de chegar e a medalha é a mesma, né? Ela corre apreciando a cidade, Isso. o público, curtindo os lugares que passa, Legal. Entendeu? Curtindo a torcida da galera que está no meio do caminho. Falta só levar o Tarcísio juntos. Não, mas o Tarcisinho me acompanha de bike. Eu não acompanho mais ele de bike, né? O que aconteceu foi uma coisa bike. engraçada. Eu lembro que o pai estava fazendo uns exames no Einstein. Eu estava em São Paulo, na casa dele, que eu estava ensaiando uma peça que era o Misery. Lembra dessa peça que era aquele escritor que a enfermeira toma conta dele e vai arrebentando ele, porque ele fica preso na cama, ele está todo arrebentado. Aquelas coisas que a gente chama com os personagens. Aí o pai falou, filho, eu estou aqui, você não quer vir aqui no hospital? Fica um pouquinho comigo. Falei, tá, quando eu cheguei do ensaio, estou indo para aí então. Eu desci, cara, para pegar o carro e a bicicleta eu tinha deixado perto da porta do carro, assim. Aí quando eu estou andando na garagem, eu estava andando na garagem, caminhando assim, tranquilamente. Sabe aquela paradinha num pé só que você dá para mudar de direção? Esta mudadinha de direção, essa bobagem, eu escorreguei numa pocinha de óleo, a ponta do meu pé, eu me enrolei ao redor da minha própria perna e eu rasguei em 90% o tendão quadriceps do joelho. Quando eu vi, eu estava cheio, eu liguei pro pai e falei assim, cara, eu estou indo pro hospital, mas vou ser operado, tu chama alguém aí que eu... Deu ruim aqui no joelho. Ou seja, nunca vai correr contigo, não tem jeito. Não tem jeito. Não. Tá bom. Mas, gente, perdão, fala. Mas eu acho que esse assunto, Ju, que tu fala, que tu sempre pergunta para os teus convidados sobre envelhecer, é muito importante, é muito pertinente. Porque a gente não se dá conta disso, né? No dia a dia. A gente está vivendo, a gente está construindo as nossas coisas. Eu acho que eu ainda tenho 20 anos, né? Mas todo dia tá aí para te mostrar novas possibilidades. Eu acho que hoje envelhecer tá com uma outra cara, né? Meu pai morreu com 59 anos e para mim ele era um senhor, né? Que hoje, imagina, a Glória tem 91 e tá maravilhosa. Então, o envelhecer também é um aprendizado diário. Verdade. Olha só, infelizmente está chegando no fim o nosso papo. Eu tinha muito mais coisa para perguntar. Eu só queria pedir para você, para fechar. E a gente assim, fala muito, né? Vocês são maravilhosos. Eu tô mais fã ainda. Eu queria pedir para fechar assim só os planos para 2026, né? Vai ter mais audiobook? O que vem por aí na Mocita? Estou em pré do próximo audiobook e Deus sabe o que virá. Como sempre, eu sou um ator no mercado. Tô para jogo, para qualquer negócio. E o audiobook vai ser ainda Érico Veríssimo? Não, vai ser outra novidade. Não vou dizer o que ainda, não mas pode novidades. Contar? Não pode contar ainda que eu estou em pré. Mas é maravilhoso, é um projeto maravilhoso. E já tem outro depois, e outro depois. Eu quero fazer vários. E a Mocita?
Bom, 2026 para mim vai começar com a Maratona de Paris, vai ter Maratona de Porto Alegre e vai ter uma meia maratona no Rio, né? Tô um pouco com preguiça de treinar, mas eu me garanto, tá tudo certo, uma hora tem que começar. E 2026 é um ano que eu, como diretora, estou com um desafio maravilhoso, um desafio aqui da casa, inclusive, né? Que eu também não posso ficar dando muito spoiler, mas foi um convite carinhoso, um convite que envolve um projeto muito feminino, isso também é muito bacana, a ideia me comoveu e é essa porta do desafio que eu acho que eu estou abrindo em 2026. A Mítago continua bombando, graças a Deus, e eu estou disponível, né, e vou com certeza fazer a direção geral de uma campanha política, porque eu gosto dessa bagaça. Né? Eu gosto dessa esquecer, gauchada, vamos baixar o Capitão Rodrigo, que está bem bacana. É verdade, tá em vamos fazer todas as convite. plataformas de áudio, tá? Audiolivros, tá bacana pra caramba, ouçam lá. Um certo Capitão Rodrigo, pela Companhia das Letras. Pela Companhia das Letras, em todas as plataformas que você preferir, gostar. Então, o que? É R$50, eu acho? Menos? Não. Acho que é 35 eu acho que é R$39. R$39? Eu baixei pela Amazon, que eu achei a forma mais fácil. E aí, vamos dizer, né? Tem gente, porque não tem tempo para ler, não sei o quê. Bota dirigindo, o áudio. fazendo faxina, andando de bicicleta, fazendo ginástica, correndo. Ginástica. Tô lá contando historinha no teu ouvido, tu vai gostar de ouvir. Gente, muito obrigada, vocês são maravilhosos, tá? Obrigado pela gentileza Também, de estarem a gente aqui. gosta muito de ti. Delícia, coisa bem boa. E parabéns pelo trabalho dos dois. Muito obrigado, Eu amei que ser bom. dirigida por ti. Ai, obrigada, Ju. E a gente vai casar em 2026, hein? Ainda tem mais essa. Pô, eu não contaria, essa tinha que ser a primeira previsão do ano. É verdade. Vão casar de aliança na igreja, essas coisas? De não? tudo. Sim, Não ganhei acredito. aliança semana passada. Eu, hein? Vocês, hein? O negócio é sério mesmo, hein? O negócio é sério. Diz ela, depois de 17 anos. Vocês acham que a Glória vai assistir esse episódio, não? Ai, Não vai nada, porque a gente vai Vocês casar não escondidinho. podem, vai- podem colocar na TV lá pra ela A gente ver? vai Bota no casar YouTube? escondidinho, mas a gente vai. É evidente que a primeira pessoa que vai saber é ela e os meus filhos. Não, eu tô falando casamento, tô falando daqui, do Paralelas. Ela vai ver ou não vai ver? Claro, Vocês a vão gente botar manda, lá na TV a gente pra ela manda olhar? o link pra ela, Então com eu vou mandar certeza. um beijo aqui pra Glória Menezes, sou tua fã. Queria muito te ver aqui. Se um dia tu vier pra cá, vem aqui no Paralelas pra eu te entrevistar. A gente te adora. É isso aí. Gente, obrigado, tá? E a gente fica por aqui, sempre no YouTube de GZH e nas plataformas de áudio. Beijo!